O violino da falecida esposa se partiu com um estalo seco. Marina ficou imóvel, segurando os pedaços entre as mãos trêmulas. Atrás dela, Augusto congelou, o desespero estampado no rosto diante do som da perda. Marina tentou falar, mas a voz não saiu. Os pedaços de madeira pesavam como chumbo entre suas mãos. Ela olhou para Augusto e viu algo que jamais tinha visto no patrão. Não era raiva. Era dor pura, o tipo de dor que não grita, que não explode, que apenas existe e consome tudo por dentro. Ele soltou as mãos da cabeça devagar, como se cada movimento custasse um esforço impossível. Os braços caíram ao longo do corpo. Ele deu um passo à frente. Marina recuou instintivamente, ainda segurando os destroços do violino. As luvas amarelas estavam manchadas de poeira e verniz. Ela sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou que caíssem. Não agora. Não na frente dele. Augusto parou a poucos passos dela. Olhou para o violino partido. Olhou para as mãos de Marina. Olhou para o rosto dela. Seus lábios tremeram. Ele abriu a boca, fechou. Abriu de novo. Parecia que as palavras estavam presas em algum lugar profundo dentro dele, e ele não conseguia alcançá-las. Marina baixou os olhos. Não suportava ver aquela expressão. Ela sabia que tinha acabado de destruir algo insubstituível. Sabia que não havia desculpa, não havia conserto, não havia volta. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Ela podia ouvir a própria respiração, acelerada, descompassada. Podia ouvir o relógio antigo na parede, marcando cada segundo como uma sentença. Finalmente, Augusto falou. A voz dele saiu baixa, áspera, como se tivesse sido arrastada de um lugar que ele mantinha trancado há muito tempo. Esse violino era dela. Marina engoliu seco. Ela sabia. Todo mundo na casa sabia. Clarice tinha sido violinista. Tinha tocado em orquestras. Tinha enchido aquela casa de música. Tinha morrido 3 anos atrás. E Augusto nunca mais tinha sido o mesmo. O violino ficava em uma estante na sala, protegido por uma redoma de vidro. Marina limpava aquela estante toda semana, com o maior cuidado do mundo. Mas hoje, a redoma estava em cima da mesa. Augusto tinha pedido para ela limpar o violino. Tinha dito que estava empoeirado, que precisava de atenção. Marina tinha pegado o instrumento com todo o cuidado. Tinha começado a passar o pano macio. Mas então o telefone tocou. Ela virou a cabeça por uma fração de segundo. O violino escorregou e o mundo desabou. Augusto estendeu a mão. Marina entregou os pedaços, sentindo o peso deles saindo de suas palmas. Ele segurou a madeira quebrada como se estivesse segurando o corpo de alguém. Os dedos dele traçaram as rachaduras, os estilhaços, as cordas arrebentadas. Ele ficou ali, parado, olhando para aquilo como se estivesse vendo a própria vida se partir de novo. Marina não conseguia se mexer. Não conseguia pensar. Só conseguia sentir a culpa crescendo dentro dela, pesada, sufocante, impossível de ignorar. Ela abriu a boca, forçou as palavras a saírem. Senhor Augusto, eu sinto muito, eu não tinha intenção. Eu juro que foi um acidente. Eu estava com tanto cuidado, mas o telefone tocou e eu... Ele ergueu a mão, cortando as palavras dela. Não com raiva, apenas com cansaço. Não precisa explicar. A voz dele estava vazia. Marina sentiu o peito apertar ainda mais. Ela preferiria que ele gritasse, que ele a demitisse na hora, que ele fizesse qualquer coisa menos ficar ali, parado, segurando aqueles pedaços, como se o mundo tivesse acabado de novo. Augusto virou as costas. Caminhou até a poltrona perto da janela e se sentou devagar. Colocou os pedaços do violino no colo e ficou olhando para eles. A luz da tarde entrava pela janela grande e iluminava o rosto dele de um jeito que deixava cada linha de expressão mais visível. Ele parecia mais velho do que era. Parecia cansado de uma forma que ia além do físico. Marina ficou onde estava, sem saber o que fazer.
Ela tinha trabalhado naquela casa por 2 anos. Conhecia cada cômodo, cada móvel, cada rotina. Mas nunca tinha visto Augusto assim. Ela deu um passo à frente, hesitante. Senhor, existe alguma forma de consertar? Algum lugar que faça restauração? Eu posso pagar. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu posso parcelar. Posso... Augusto balançou a cabeça devagar. Ele não tirou os olhos do violino. Não é sobre dinheiro. Marina parou. Claro que não era. Ela sabia disso, mas precisava oferecer alguma coisa. Precisava tentar fazer algo para amenizar aquilo. Augusto suspirou fundo. Foi um suspiro que carregava anos de peso. Ele encostou a cabeça no espaldar da poltrona e fechou os olhos. Ela tocou esse violino na nossa primeira apresentação juntos. Eu estava na plateia. Foi a primeira vez que eu realmente a vi. Não só olhei, vi. Ele abriu os olhos, mas não olhou para algum ponto distante, como se estivesse vendo algo que só ele podia enxergar. Clarice tinha um jeito de tocar que fazia o mundo parar. Cada nota era perfeita, cada movimento era preciso. Mas não era técnico, era sentimento puro. Eu me apaixonei naquele dia, não por ela ainda, pela forma como ela fazia a música existir. Marina ouviu cada palavra. Ela não sabia o que dizer. Não sabia se devia dizer alguma coisa. Então apenas ficou quieta, ouvindo. Augusto continuou, a voz ainda baixa, mas mais firme agora. Depois da apresentação eu fui até ela, disse que tinha sido a coisa mais bonita que eu já tinha visto. Ela riu, disse que eu estava exagerando, mas eu não estava, e ela sabia. Ele olhou para os pedaços do violino no colo. Ela tocou esse violino no nosso casamento, tocou na festa de 1 ano de casados, tocou quando descobrimos que não conseguiríamos ter filhos, tocou quando minha mãe morreu, tocou em cada momento importante da nossa vida. Marina sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Ela tentou enxugá-las com as costas da mão, mas elas continuaram vindo. Augusto levantou os olhos e viu. Ele não disse nada sobre isso. Apenas continuou falando. Quando ela ficou doente, ela ainda tentou tocar, mas as mãos não obedeciam mais. Os dedos travavam. Ela chorava de frustração. Dizia que tinha perdido a única coisa que a fazia sentir viva. Ele apertou os pedaços de madeira entre as mãos. Eu disse que ela ainda tinha a mim. Ela sorriu e disse que eu era a segunda coisa que a fazia sentir viva. A voz dele falhou um pouco. Ele pigarreou, forçou as palavras a continuarem. Nos últimos dias, ela pediu para eu colocar o violino na cama, ao lado dela. Ela não conseguia mais segurá-lo, mas queria que estivesse perto. Ela morreu com a mão apoiada nele. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio diferente. Não era vazio. Estava cheio de memórias, de dor, de amor que ainda existia mesmo sem a pessoa. Marina enxugou o rosto com a manga do uniforme. Ela não se importava mais se estava chorando na frente do patrão. Não conseguia segurar. Augusto olhou para ela. Pela primeira vez, desde que o violino tinha quebrado, ele realmente olhou para Marina. Você não teve culpa. Marina balançou a cabeça, discordando. Eu tive sim. Eu estava distraída. Eu devia ter... Ele a interrompeu de novo. Foi um acidente. Eu sei que foi. Ele olhou de volta para os pedaços. E talvez precise acontecer. Marina franziu a testa. Não entendia. Como aquilo precisava acontecer? Como destruir algo tão importante podia ser necessário? Augusto se levantou. Caminhou até a estante onde o violino ficava. Pegou a redoma de vidro e colocou de volta no lugar. Ficou olhando para o espaço vazio. Eu mantive esse violino como um santuário. Não deixava ninguém tocar. Não deixava ninguém se aproximar demais. Limpava pessoalmente toda semana. Era a única coisa que eu ainda fazia que me conectava a ela. Ele virou para Marina. Mas não é saudável. Eu sei que não é. Todo mundo me diz isso. Meus amigos, minha irmã, até meu terapeuta. Mas eu não consigo deixar ir. Não consigo aceitar que ela se foi. Marina viu algo nos olhos dele que não tinha visto antes.
vulnerabilidade. Augusto sempre foi um homem controlado, elegante, distante, mas agora ele estava cru, exposto, humano de uma forma que assustava. Ele voltou para a poltrona, sentou de novo. Segurou os pedaços do violino com cuidado, como se ainda fossem frágeis. Sabe, Marina, tem dias que eu acordo e esqueço que ela morreu. Por alguns segundos, tudo é normal. Eu viro para o lado da cama esperando vê-la ali. E então a realidade me bate forte. Marina se aproximou devagar, puxou uma cadeira e sentou na frente dele. Ela sabia que estava ultrapassando limites, que a empregada não se sentava na frente do patrão, que não era o lugar dela. Mas naquele momento ela não se importou. Senhor Augusto, perder alguém que a gente ama é a coisa mais difícil do mundo. Eu perdi minha mãe quando tinha 16 anos. Ela era tudo para mim. E eu prometo que a dor nunca vai embora completamente. Mas ela muda, fica diferente, menos aguda, mais suportável. Augusto olhou para ela com atenção. Parecia surpreso que ela estivesse falando daquele jeito, que estivesse dividindo algo tão pessoal. Marina continuou. Minha mãe tinha um chale que ela usava todo dia. Era vermelho, com flores bordadas. Quando ela morreu, eu guardei esse chale como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Dormia com ele, levava para todo lugar. Até que um dia, uma amiga pegou emprestado sem me avisar e perdeu. Eu fiquei furiosa. Chorei por dias. Achei que tinha perdido minha mãe de novo. Ela pausou, respirou fundo. Mas sabe o que aconteceu? Eu percebi que minha mãe não estava no chale. Ela estava nas coisas que ela me ensinou, nas histórias que ela contava, na forma como ela me amou. E nada podia tirar isso de mim. Augusto ficou em silêncio. Ele olhou para os pedaços do violino, olhou para Marina, olhou para a janela. A tarde estava passando e a luz começava a mudar de tom. Ele suspirou de novo, mas dessa vez parecia menos pesado. Eu sei que Clarice não está nesse violino, mas é tão difícil aceitar. É tão difícil seguir em frente, quando tudo em mim quer voltar. Marina assentiu. Entendia mais do que ele imaginava. Não precisa seguir em frente rápido, não precisa esquecer, só precisa permitir que a vida continue, nem que seja aos poucos. Augusto olhou para ela com uma expressão que misturava gratidão e tristeza. Como você ficou tão sábia? Marina deu um sorriso pequeno, triste. A dor ensina coisas que a felicidade nunca vai ensinar. Eles ficaram ali não falaram mais nada. Só ficaram, compartilhando aquele espaço, aquele momento, aquela dor que agora parecia um pouco menos insuportável, porque estava dividida. Até que Augusto se levantou, pegou os pedaços do violino e caminhou até a mesa. Colocou as peças com cuidado, uma ao lado da outra, organizando como se estivesse montando um quebra-cabeça impossível. Marina se levantou também. Ela estava prestes a perguntar se ele queria ficar sozinho quando Augusto falou. Você conhece algum lugar que faça restauração? Marina piscou surpresa. Conheço sim. Tem uma loja no centro que trabalha com instrumentos antigos. Meu tio trabalhava lá antes de se aposentar. Augusto assentiu. Pode ligar para lá amanhã? Ver se eles conseguem fazer alguma coisa? Marina sentiu o coração apertar de um jeito diferente agora. Era alívio, era esperança. Claro, eu ligo primeira hora. Ele olhou para ela de novo. E Marina? Sim, senhor. Obrigado. Ela não esperava isso. Não esperava que ele agradecesse. Não depois do que tinha acontecido, mas ali estava ele, olhando para ela com sinceridade, com reconhecimento. Marina sentiu o nó na garganta voltar. Eu é que agradeço, senhor Augusto, por não ter me mandado embora, por ter me ouvido. Ele balançou a cabeça. Você não fez nada que merecesse ser mandada embora. Foi um acidente, e talvez tenha sido o acidente que eu precisava. Marina não entendeu completamente o que ele quis dizer, mas não perguntou. Apenas assentiu. Ela começou a recolher os panos de limpeza que tinha deixado espalhados. Augusto voltou para a poltrona. Ficou olhando pela janela, perdido em pensamentos.
Marina terminou de arrumar as coisas e saiu da sala em silêncio, deixando ele com suas memórias. No dia seguinte, Marina ligou para a loja de restauração logo cedo. Falou com um senhor chamado Hélio, que tinha mais de 40 anos de experiência com instrumentos de corda. Ele pediu para que levassem o violino até lá para uma avaliação. Marina avisou Augusto. Ele pediu para que ela o acompanhasse. Eles foram juntos, de carro, numa manhã de sexta-feira. O trajeto foi silencioso. Augusto dirigia com atenção, mas Marina notou que ele parecia mais leve. Não completamente, mas um pouco. Chegaram na loja. Era um lugar pequeno, cheio de instrumentos pendurados nas paredes. Violões, violinos, violas, bandolins. Tudo cuidadosamente organizado. O cheiro de madeira e verniz preenchia o ar. Hélio os recebeu com um sorriso gentil. Era um homem de cabelos brancos, óculos redondos e mãos grandes e calejadas. Augusto colocou os pedaços do violino sobre a bancada. Hélio examinou cada peça com atenção. Pegou uma lupa, olhou as rachaduras, as emendas, as cordas. Ficou em silêncio por longos minutos. Finalmente, ele suspirou. É um estrago considerável, mas não é irreparável. Augusto ergueu os olhos, esperançoso. Dá para consertar? Hélio assentiu. Dá, vai demorar, vai exigir trabalho delicado, mas dá. Marina sentiu um alívio enorme. Ela olhou para Augusto e viu que ele estava contendo a emoção. Hélio continuou. Vou precisar de pelo menos 6 semanas, talvez 8. Vou colar, reforçar, trocar as cordas, ajustar o cavalete e envernizar de novo. Quando eu terminar, ele vai estar funcional. Mas preciso ser honesto com você. Augusto franziu a testa. O quê? Hélio cruzou os braços, olhando para o violino com respeito. Ele nunca vai soar exatamente igual. Um violino quebrado, mesmo bem restaurado, tem uma história nova. O som muda, fica diferente. Alguns dizem que fica melhor, outros dizem que fica pior, mas sempre fica diferente. Augusto ficou pensativo. Marina viu a hesitação no rosto dele. Hélio notou também. Você quer que eu conserte ou não? Augusto respirou fundo. Olhou para os pedaços. Olhou para Marina. Olhou para Hélio. Quero, mas não porque eu quero que ele volte a ser o que era. Quero porque eu preciso ver que é possível consertar coisas quebradas, mesmo que fiquem diferentes. Hélio sorriu. Era um sorriso de compreensão. Então eu vou consertar com todo o cuidado do mundo. Eles acertaram os detalhes, o preço, o prazo. Hélio disse que ligaria toda semana para dar atualizações. Augusto agradeceu. Marina também. Eles saíram da loja e voltaram para o carro. No caminho de volta, Augusto falou. Sabe, Marina, eu passei 3 anos achando que se eu guardasse tudo exatamente como era, eu conseguiria manter Clarice viva de alguma forma. Marina olhou para ele, mas não interrompeu. Augusto continuou, os olhos fixos na estrada. Mas a verdade é que eu estava me mantendo preso. Preso no passado, na dor, preso na ideia de que a vida tinha acabado quando ela se foi. Marina sentiu o peito apertar. Ela sabia exatamente do que ele estava falando. Clarice não ia querer que eu vivesse assim. Ela era cheia de vida. Ela ria alto, dançava na cozinha, fazia planos para o futuro o tempo todo. Ela odiaria saber que eu transformei a casa num mausoléu. Marina assentiu devagar. Então talvez seja hora de começar a viver de um jeito que honre quem ela era, não quem você perdeu. Augusto olhou para Marina de relance. Via algo nos olhos dele que ela não conseguiu decifrar. Gratidão, talvez. Ou admiração. Ou as duas coisas. Você é muito mais do que uma empregada, Marina. Ela sorriu, sem jeito. Eu só faço o meu trabalho. Não, você faz muito mais do que isso. As semanas seguintes foram diferentes. Augusto começou a mudar pequenas coisas na casa. Nada drástico. Apenas ajustes. Ele abriu as cortinas que sempre ficavam fechadas. Colocou música para tocar de novo. Não violino. Ainda não. Mas outras coisas. Jazz, blues, MPB.
A casa começou a respirar. Marina notou. Todo mundo notou. A cozinheira, Dona Neuza, comentou um dia: "O patrão tá diferente, mais leve." Marina apenas sorriu. Ela sabia o que tinha acontecido. Sabia que o violino quebrado tinha sido o começo de algo, não o fim. Um dia, Augusto chamou Marina na sala. Ela entrou e o encontrou sentado na mesma poltrona de sempre, mas dessa vez ele estava folheando um álbum de fotos. Ele olhou para cima quando ela entrou. "Senta aqui." Marina hesitou. "Senhor, eu tenho trabalho para..." "Senta." Não foi uma ordem, foi um pedido. Marina sentou. Augusto virou o álbum para ela. Eram fotos de Clarice, tocando violino, sorrindo, abraçada com Augusto, em viagens, em momentos cotidianos. Marina olhou cada imagem com cuidado. Clarice era bonita, tinha cabelos longos e escuros, olhos brilhantes, um sorriso que iluminava qualquer foto. Ela era linda. Augusto assentiu. Era, por dentro e por fora. Ele virou mais algumas páginas. Parou em uma foto específica. Era Clarice, no palco, tocando violino. A luz do holofote batia nela de um jeito quase mágico. "Essa foi a primeira apresentação que eu vi. Aqui eu te contei." Marina sorriu. "Ela parece tão feliz." Ela era. Quando tocava, ela era completa. Augusto fechou o álbum devagar. "Eu guardei isso tudo por tanto tempo que esqueci de olhar. Tinha medo de que doesse demais." Marina entendeu. E doeu. Augusto pensou por um momento. Doeu. Mas foi uma dor diferente. Foi uma dor que veio junto com lembrança boa. Com saudade que aquece, não que congela. Marina sentiu os olhos marejarem. Ela estava feliz por ele. Feliz por ver que ele estava começando a se permitir sentir sem se destruir. Augusto olhou para ela com atenção. "Você tem alguém, Marina?" Ela piscou, surpresa com a pergunta. "Como assim?" "Alguém especial. Namorado, marido, alguém." Marina balançou a cabeça. "Não. Não tenho tempo para isso. Trabalho aqui de segunda a sábado. Faço faculdade de enfermagem à noite. Mal sobra tempo para dormir." Augusto franziu a testa. "Você faz faculdade?" Marina assentiu. "Faço. É o 3º ano. Ainda faltam 2. "Por que você nunca me contou?" Marina deu de ombros. "Nunca pareceu importante." Augusto ficou em silêncio por um momento. Depois falou. "É importante, sim. Você está construindo um futuro." "Isso é importante." Marina sorriu, sem jeito. "Obrigada, senhor." Augusto encostou na poltrona. "Quando você se formar, vai parar de trabalhar aqui?" Marina pensou. "Não sei. Depende de onde eu conseguir emprego, mas provavelmente sim." Augusto assentiu, mas parecia pensativo. "Eu vou sentir sua falta." Marina ficou sem palavras. Ela não esperava ouvir isso. Não de Augusto. Não de alguém que sempre manteve distância, que sempre foi formal, educado, mas distante. "Eu também vou sentir falta daqui." E era verdade. Apesar de ser só um trabalho, apesar de ser só uma casa onde ela limpava e organizava, havia algo naquele lugar que a fazia sentir pertencente. Mas algumas semanas se passaram. Hélio ligou numa quinta-feira à tarde. O violino estava pronto. Augusto pediu para Marina ir com ele buscar. Eles foram juntos de novo. Quando chegaram na loja, Hélio os recebeu com um sorriso ainda maior que da primeira vez. Ele levou os dois até a bancada e pegou um estojo. Abriu com cuidado. Lá dentro estava o violino, restaurado. As rachaduras ainda eram visíveis, mas estavam preenchidas, reforçadas, parte da história do instrumento agora. As cordas novas brilhavam. O verniz tinha sido reaplicado, mas Hélio havia mantido a pátina original onde era possível. O violino tinha uma aparência de algo que foi quebrado e remendado com amor. Augusto pegou o instrumento com cuidado. Segurou como se estivesse segurando algo sagrado. Seus dedos traçaram as emendas, as marcas, as cordas novas. Ficou perfeito. Hélio sorriu. Ficou diferente, mas ficou bonito. Augusto assentiu. Ele olhou para Marina. "Você quer ouvir?"
Marina arregalou os olhos. Ouvir? Eu trouxe o arco. Pensei em tocar aqui mesmo, se o Hélio deixar. Hélio acenou com a mão. Claro que deixo. Seria uma honra. Augusto pegou o arco. Posicionou o violino no ombro. Marina viu que as mãos dele tremiam levemente. Ele respirou fundo, fechou os olhos e começou a tocar. A primeira nota saiu trêmula, mas a segunda já estava mais firme, e a terceira, e a quarta. Logo, uma melodia suave preenchia a loja. Não era perfeita. Augusto claramente não tocava com frequência, mas era bonito, era honesto, era sentido. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Hélio também estava emocionado. Quando Augusto terminou, ele abriu os olhos devagar. Olhou para o violino, olhou para Marina, olhou para Hélio. Ele soa diferente mesmo, mas soa bem. Hélio assentiu. Porque ele tem uma história nova agora. Não é só o violino da Clarice. É o violino que sobreviveu, que foi consertado, que voltou a fazer música. Augusto sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigado, Hélio, de coração. Eles voltaram para casa. No carro, Augusto estava mais falante. Ele contou histórias de quando Clarice tentou ensiná-lo a tocar. Contou que ele era péssimo, que ela ria das notas desafinadas, que ele desistiu depois de 3 aulas. Marina riu junto. Era bom vê-lo assim. Quando chegaram em casa, Augusto pediu para Marina ir até a sala. Ela foi. Ele colocou o violino de volta na estante, mas dessa vez sem a redoma de vidro. Deixou exposto, visível, acessível. Não vai proteger? Marina perguntou. Augusto balançou a cabeça. Não, ele já quebrou, já foi consertado. Agora ele pode existir sem medo. Marina entendeu a metáfora. Não era só sobre o violino, era sobre Augusto. Era sobre permitir que a vida acontecesse, mesmo com o risco de se machucar de novo. Os dias continuaram passando. Augusto começou a tocar o violino não com frequência, mas de vez em quando. Marina ouvia da cozinha e sempre sorria, até que um dia ele a chamou na sala de novo. Marina, senta aqui. Ela sentou. Augusto parecia nervoso. Ele mexia nas mãos, olhava para os lados, respirava fundo. Tem algo que eu preciso te dizer. Marina franziu a testa. O senhor está bem? Augusto assentiu. Mas eu preciso ser honesto com você. Marina esperou. Augusto continuou. Nos últimos meses, desde que o violino quebrou, eu percebi algo. Algo que eu não esperava. Ele olhou diretamente para ela agora. Eu percebi que você não é só alguém que trabalha aqui. Você se tornou alguém importante para mim. Marina sentiu o coração acelerar. Ela não sabia o que dizer. Augusto continuou. Eu sei que isso é inadequado. Eu sei que eu sou seu patrão, que você é minha empregada, que existe uma diferença de idade, de posição, de tudo, mas eu não consigo ignorar o que eu sinto. Marina estava paralisada. Augusto respirou fundo. Eu não estou pedindo nada. Não estou cobrando nada. Só estou sendo honesto. Porque depois de tanto tempo vivendo numa mentira, fingindo que estava tudo bem quando não estava, eu aprendi que honestidade é a única coisa que vale a pena. Marina finalmente encontrou a voz. Senhor Augusto, Ele levantou a mão. Você não precisa responder. Não precisa dizer nada. Eu só precisava que você soubesse. E independente do que você sentir ou não sentir, nada vai mudar aqui. Você ainda tem seu emprego, ainda tem seu espaço, ainda tem meu respeito. Marina sentiu as lágrimas voltarem. Mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de algo que ela não conseguia nomear. Confusão, talvez. Ou medo. Ou algo parecido com esperança. Ela olhou para Augusto, viu a vulnerabilidade no rosto dele, viu o homem que tinha se aberto, que tinha se permitido sentir de novo, que tinha arriscado tudo ao dizer aquelas palavras. E então ela falou, eu também sinto algo. Eu não sei o que é exatamente, mas eu sinto. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era pesado, não era vazio.
Era cheio de possibilidades, de medos, de coisas não ditas que pairavam no ar entre eles. Augusto olhou para Marina como se estivesse vendo algo pela primeira vez. Ela desviou os olhos, nervosa, sem saber onde colocar as mãos. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Marina, olha para mim. Ela obedeceu devagar. Os olhos dela encontraram os dele. Eu não quero que você se sinta pressionada. Não quero que você ache que precisa corresponder porque eu sou seu patrão. Se você sentir alguma coisa, que seja real. Se não sentir, tudo bem também. Marina engoliu seco. A garganta estava seca. Eu sei que é real. Eu só não sei o que fazer com isso. Augusto assentiu. Nem eu. Eles ficaram ali, sentados um de frente para o outro. Dois adultos completamente perdidos em território desconhecido. Marina juntou coragem. Quando que o senhor percebeu? Augusto pensou por um momento. No dia que você sentou aqui comigo e me contou sobre sua mãe, sobre o Chale, foi naquele momento que eu vi você de verdade. Não como alguém que trabalhas aqui, como alguém que entende dor, que sabe o que é perder, que tem profundidade. Marina sentiu o peito apertar. E você não achou estranho sentir isso por alguém que limpa sua casa? Augusto balançou a cabeça com firmeza. Não, porque você não é definida pelo que você faz. Você é definida por quem você é. E quem você é me impressiona todos os dias. Marina baixou os olhos de novo. Ela não estava acostumada com elogios. Não daquele tipo, não de alguém como Augusto. Eu tenho medo. Ela falou baixo, quase um sussurro. Augusto se aproximou mais. De quê? Marina ergueu os olhos. Havia lágrimas ali, mas ela não deixou que caíssem. De estragar tudo, de descobrir que o que eu sinto não é real, de te machucar, de me machucar, de fazer tudo ficar complicado e bagunçado. Augusto estendeu a mão devagar. Marina olhou para ela, hesitou. Então colocou a sua por cima. Os dedos dele se fecharam ao redor dos dela com cuidado. Eu também tenho medo. Medo de estar usando você para preencher um vazio. Medo de não conseguir amar de novo de verdade. Medo de decepcionar você. Marina apertou a mão dele. A gente tem medo junto. Augusto sorriu. Foi um sorriso triste, mas honesto. Parece um bom começo. Eles ficaram de mãos dadas por um tempo. Não falaram mais nada. Só ficaram. Eventualmente, Marina precisou voltar ao trabalho. Ela se levantou, soltou a mão dele devagar. Augusto ficou sentado, observando ela sair. Quando Marina chegou na cozinha, Dona Neuza estava preparando o almoço. Ela olhou para Marina e franziu a testa. Menina, você tá com cara de quem viu assombração. Marina forçou um sorriso. Tô bem, Dona Neuza. A cozinheira não pareceu convencida, mas não insistiu. Marina começou a arrumar a mesa, mas a cabeça estava longe. Ela não conseguia parar de pensar na conversa, nas palavras de Augusto, na forma como a mão dele segurou a dela. Era tudo tão confuso, tão intenso, tão assustador e, ao mesmo tempo, tão certo. Naquela noite, Marina foi para a faculdade como sempre, mas não conseguiu prestar atenção na aula. A professora falava sobre procedimentos de emergência, mas Marina só ouvia a voz de Augusto ecoando na cabeça. Eu percebi que você se tornou alguém importante para mim. Quando a aula terminou, Marina foi direto para casa. Morava num apartamento pequeno, dividido com mais 2 colegas de faculdade. Elas já estavam dormindo quando ela chegou. Marina foi para o quarto, deitou na cama e ficou olhando para o teto. Pegou o celular, olhou para os contatos. O número de Augusto estava lá. Ele tinha dado para ela meses atrás, caso precisasse avisar algo urgente sobre a casa. Ela nunca tinha usado. Até agora. Digitou uma mensagem. Apagou. Digitou de novo. Apagou de novo. Na terceira tentativa, ela enviou. Era simples, curta. Obrigada por hoje. Por ser honesto. Boa noite. Ela não esperava resposta. Era quase meia-noite, mas o telefone vibrou menos de 1 minuto depois. Obrigado você por me ouvir. Durma bem. Marina leu a mensagem 3 vezes.
Sorriu sozinha no escuro. Guardou o celular e finalmente conseguiu dormir. Os dias seguintes foram estranhos. Não ruins, apenas estranhos. Marina e Augusto se viam todos os dias, como sempre. Mas agora havia algo diferente no ar. Um olhar que durava 1 segundo a mais. Um sorriso que aparecia sem motivo. Uma proximidade que não existia antes. Dona Neuza notou. Vocês dois andam diferentes. Marina fingiu não entender. Como assim? A cozinheira deu aquele sorriso sabido de quem viu muita coisa na vida. Deixa pra lá. Vocês vão perceber quando for a hora. Uma semana depois, Augusto convidou Marina para sair. Não chamou de encontro. Apenas disse que queria conversar fora da casa, num lugar neutro. Eles foram num café pequeno, no centro da cidade. Era um sábado de manhã. O lugar estava cheio, mas encontraram uma mesa no canto. Pediram café e pão na chapa. Ficaram conversando sobre coisas simples. Faculdade, trabalho, planos para o futuro. Foi leve. Foi fácil. Foi bom. No final, quando já estavam saindo, Augusto olhou para Marina. Eu gostei disso, de estar com você fora daquela casa, de te ver como pessoa, não como empregada. Marina sorriu. Eu também gostei. Augusto hesitou, então perguntou, podemos fazer de novo? Marina não hesitou. Podemos. E fizeram. Começaram a se encontrar fora da casa, sempre em lugares simples. Cafés, parques, cinemas, nunca nada muito elaborado. Augusto não queria que Marina se sentisse pressionada, e Marina não queria que aquilo parecesse algo que não era. Eles estavam descobrindo um ao outro devagar, sem pressa, sem expectativas impossíveis. Um dia, estavam sentados num banco de praça. Era final de tarde. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Marina estava contando sobre uma cirurgia que tinha assistido na faculdade. Augusto ouvia com atenção genuína. Quando ela terminou, ele falou. Você vai ser uma enfermeira incrível. Marina sorriu, sem jeito. Como você sabe? Porque você tem algo que não se ensina. Você se importa de verdade. Marina sentiu o peito aquecer. Augusto continuou. Clarice dizia que as melhores pessoas na área da saúde são aquelas que tratam pacientes como humanos, não como casos. Marina olhou para ele. Ela era assim? Augusto assentiu. Era. Quando ela ficou doente, teve uma enfermeira que cuidava dela nos últimos meses. A mulher tratava Clarice com tanta dignidade, tanto respeito, fazia diferença, fazia toda a diferença. Marina tocou no braço dele. Sinto muito que vocês tenham passado por isso. Augusto colocou a mão sobre a dela. Eu também. Mas sabe o que eu aprendi? A gente não escolhe as coisas ruins que acontecem. A gente só escolhe como lidar com elas. Marina assentiu. Eles ficaram ali de mãos dadas, vendo o sol desaparecer no horizonte. Naquele momento, Marina percebeu algo. Ela não estava mais com medo. Ou pelo menos, o medo não era maior que a vontade de estar ali, com ele, compartilhando aquele momento. Alguns dias depois, Marina estava limpando a sala quando encontrou uma caixa embaixo do sofá. Ela pegou pensando que era algo que tinha caído. Mas quando abriu, viu que estava cheia de cartas. Cartas antigas, amareladas, com letra cursiva delicada. Ela ia fechar a caixa e devolver quando Augusto entrou na sala. Ele viu o que ela estava segurando e parou. Desculpa, eu achei embaixo do sofá. Não abri nenhuma, juro. Augusto se aproximou. Pegou a caixa das mãos dela com cuidado. São cartas que Clarice escreveu para mim ao longo dos anos. Aniversários, datas especiais, às vezes sem motivo nenhum. Marina sentiu que estava invadindo algo privado. Eu vou deixar você sozinho. Ela começou a sair, mas Augusto a chamou. Marina, fica. Ela parou, virou. Augusto estava olhando para as cartas com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Eu quero que você leia uma.
Marina arregalou os olhos. Senhor Augusto, eu não posso. Isso é pessoal demais. Ele balançou a cabeça. Eu quero que você leia. Preciso que você entenda algo. Ele pegou uma das cartas, a que estava por cima, estendeu para Marina. Ela hesitou, pegou, abriu o papel com cuidado. A letra era bonita, elegante. A carta começava: Meu amor, hoje eu acordei pensando em como sou sortuda. Sortuda por ter você. Sortuda por ter essa vida. Sortuda por poder amar e ser amada. Mas eu sei que a vida é frágil. Sei que um dia eu posso não estar mais aqui. E se esse dia chegar, eu quero que você saiba de uma coisa. Não se prenda a mim. Não transforme nossa história em uma prisão. Eu te amei com tudo que eu tinha, e por te amar tanto, eu quero que você viva, viva de verdade. Ame de novo, ria de novo. Encontre alguém que faça você feliz. Eu não vou estar com ciúmes lá de cima. Vou estar feliz porque você escolheu continuar. Te amo hoje. Te amarei sempre, mas não deixe que esse amor te impeça de seguir em Clarice. Marina terminou de ler com os olhos marejados. Olhou para Augusto. Ele também estava emocionado. Ela escreveu isso 2 anos antes de morrer. Eu encontrei depois do funeral, quando estava arrumando as coisas dela. Augusto limpou os olhos com as costas da mão. E eu não conseguia aceitar. Achei que se eu seguisse em frente, eu estaria traindo ela. Estaria esquecendo. Marina devolveu a carta com cuidado. Mas agora? Augusto olhou para ela. Agora eu entendo o que ela quis dizer. Seguir em frente não é esquecer, é honrar. É viver do jeito que ela teria querido que eu vivesse. Marina sentiu as lágrimas finalmente caírem. Augusto deu um passo à frente, pegou o rosto dela entre as mãos. Marina, eu não sei onde isso vai dar. Não sei se a gente vai funcionar. Mas eu quero tentar de verdade. Marina colocou as mãos sobre as dele. Eu também quero. E então, pela primeira vez, eles se beijaram. Foi suave. Foi cuidadoso. Foi cheio de significado. Quando se separaram, Marina estava sorrindo. Augusto também. Isso foi... Marina começou. Diferente? Augusto completou. Bom, eu ia dizer bom. Augusto riu. Foi uma risada genuína, leve, livre. Marina percebeu que nunca tinha ouvido ele rir assim. E percebeu que queria ouvir de novo, muitas vezes. As semanas seguintes foram um período de descoberta. Eles começaram a namorar oficialmente. Não esconderam de ninguém. Dona Neuza foi a primeira a saber. Ela abraçou os dois e disse que já sabia desde o começo. Augusto ligou para a irmã. Ela ficou surpresa no início, mas depois de conversar com Marina por telefone, deu a bênção. Disse que via Augusto feliz de novo e que isso era tudo que importava. Marina contou para as amigas. Elas ficaram chocadas no início. Um dos comentários foi que parecia coisa de novela. Mas quando viram como Marina estava radiante, apoiaram. Augusto e Marina precisaram ajustar muitas coisas. A dinâmica de patrão e empregada não funcionava mais. Augusto ofereceu para Marina parar de trabalhar na casa, mas ela recusou. Disse que precisava do dinheiro para terminar a faculdade e que não queria depender dele. Então chegaram num acordo. Marina continuaria trabalhando, mas só até o final do ano. Depois disso, eles veriam o que fazer. Augusto também começou a ajudar Marina com os estudos. Não financeiramente, mas oferecendo apoio. Ele assistia ela a estudar, fazia perguntas para ajudar na memorização, incentivava quando ela estava cansada. Marina nunca tinha tido alguém que acreditasse nela daquele jeito. Fazia diferença. Um dia, Marina estava no quarto de Augusto. Eles estavam conversando sobre a viagem que ele tinha feito anos atrás com Clarice para a Europa. Ele mostrava fotos, contava histórias. Marina ouvia com atenção. Ela não sentia ciúmes, não sentia ameaçada. Ela entendia que Clarice era parte da história de Augusto, e ela respeitava isso. No meio da conversa, Augusto parou. Olhou para Marina com uma seriedade repentina. Posso te perguntar uma coisa? Marina assentiu. Claro.
Você acha que a gente está certo? Eu e você, mesmo com toda a diferença? Marina pensou. Não respondeu de imediato. Ela queria ser honesta. Eu acho que certo e errado são conceitos complicados. A gente não escolhe por quem se apaixona. A gente só escolhe o que fazer com isso. E eu escolho ficar. Escolho tentar. Escolho acreditar que a gente pode dar certo. Augusto sorriu. Você sempre sabe o que dizer. Marina deu de ombros. Nem sempre, mas com você parece mais fácil. Eles passaram a noite conversando. Sobre tudo, sobre nada, sobre o futuro. Marina falou sobre o sonho de trabalhar num hospital grande. Augusto falou sobre a vontade de viajar de novo. Eles fizeram planos, nada concreto, apenas sonhos compartilhados. E pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiram que o futuro não era algo a ser temido, era algo a ser esperado. Meses se passaram. O relacionamento deles cresceu. Tiveram brigas, tiveram desentendimentos, mas sempre conversaram. Sempre resolveram. Augusto aprendeu a se abrir mais. Marina aprendeu a confiar mais. Eles aprenderam juntos a construir algo novo, algo que não era sombra do passado de Augusto, algo que era deles. Um dia, Marina estava estudando na sala quando Augusto chegou com uma caixa. Ele colocou na mesa na frente dela. "O que é isso?" Marina perguntou. "Abre." Marina abriu. Dentro havia um par de brincos delicados, prata com pequenas pedras azuis. Ela olhou para Augusto, confusa. "Por quê?" Augusto sentou ao lado dela. "Porque hoje faz 1 ano que a gente se beijou pela primeira vez, e eu queria marcar a data." Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas. "Augusto, você não precisava. Eu sei. Mas eu quis." Marina pegou os brincos. Eram lindos, simples, mas elegantes. Ela colocou na hora. Augusto sorriu. Ficaram perfeitos. Marina o beijou. Foi um beijo longo, cheio de gratidão, de amor, de certeza. Quando se separaram, Augusto segurou as mãos dela. "Marina, eu preciso te dizer uma coisa." Ela esperou. Ele respirou fundo. "Eu te amo. De verdade. Não porque você preenche um vazio. Não porque você me lembra alguém, mas porque você é você. E eu não consigo imaginar minha vida sem você mais." Marina sentiu o coração explodir no peito. Ela tinha esperado tanto tempo para ouvir aquelas palavras. Não porque duvidasse, mas porque sabia que quando viessem, seriam reais. "Eu também te amo. Com tudo que eu tenho." Eles ficaram abraçados. O mundo lá fora continuava girando. Mas ali, naquele momento, nada mais importava. Poucos meses depois, Marina se formou. A cerimônia foi emocionante. Augusto estava na plateia, junto com Dona Neuza, as amigas de Marina e até a irmã de Augusto, que tinha vindo de outra cidade. Quando chamaram o nome de Marina, ela subiu no palco de beca e capelo, pegou o diploma e olhou para a plateia. Viu Augusto de pé, aplaudindo com força, com orgulho estampado no rosto. Marina sorriu. Aquele momento era dela, mas era deles também. Depois da cerimônia, eles foram comemorar num restaurante. Foi uma noite alegre, cheia de risadas, de brindes, de planos para o futuro. No final da noite, quando todos já tinham ido embora, Marina e Augusto ficaram sozinhos na varanda do restaurante. Ele segurou a mão dela. "Eu tô tão orgulhoso de você." Marina encostou a cabeça no ombro dele. "Obrigada. Por tudo. Por acreditar em mim. Por estar aqui." Augusto beijou o topo da cabeça dela. "Não tem outro lugar onde eu preferia estar." Eles ficaram ali, vendo a cidade iluminada, sentindo o vento fresco da noite. Marina pensou em tudo o que tinha acontecido. No violino quebrado, na conversa que mudou tudo, no medo que eles enfrentaram juntos, e percebeu que tudo tinha valido a pena. Dias depois, Marina começou a trabalhar num hospital. Era um emprego de entrada, mas ela estava feliz. Finalmente estava fazendo o que sempre quis. Augusto continuou apoiando. Nos dias difíceis, quando ela chegava cansada, ele preparava jantar. Nos dias bons,
Ele comemorava com ela. Um dia, Marina chegou em casa e encontrou Augusto sentado na sala, com o violino no colo. Ele estava tocando. Não era perfeito, mas era bonito. Marina parou na porta, apenas ouvindo. Quando ele terminou, ela aplaudiu. Augusto virou, sorrindo. "Tô melhorando?" Marina se aproximou. "Tá, muito." Augusto colocou o violino de lado. Puxou Marina para o colo dele. Ela se acomodou, encaixando perfeitamente. "Sabe, tem dias que eu ainda sinto falta dela." Marina passou a mão no cabelo dele. "Eu sei, e tudo bem." Augusto olhou para Marina. "Mas eu não sinto mais culpa. Não sinto que tô traindo a memória dela. Eu sei que ela ia gostar de você." Marina sorriu. "Você acha?" "Tenho certeza. Vocês são parecidas em muitas coisas. A forma como se importam, a forma como amam, a força." Marina beijou a testa dele. "Obrigada por me deixar fazer parte da sua vida." Augusto a apertou mais forte. "Obrigado você por ter entrado." Mais um ano se passou. Marina já estava mais estabelecida no trabalho. Augusto tinha voltado a sair mais, a ver amigos, a viver. A casa não era mais um mausoléu. Era um dia, Augusto pediu Marina em casamento. Foi simples. Estavam na mesma praça onde tinham visto o pôr do sol anos atrás. Ele se ajoelhou, abriu a caixinha e perguntou. Marina nem deixou ele terminar a pergunta. Disse sim antes. Disse sim chorando. Disse sim com todo o coração. O casamento foi pequeno, só pessoas próximas. Foi numa tarde de sábado, num jardim florido. Marina usava um vestido branco simples, mas lindo. Augusto usava terno azul marinho. Quando trocaram as alianças, os dois estavam chorando. Não de tristeza, de felicidade pura. Dona Neuza chorou mais que todo mundo. Disse que sempre soube que eles eram feitos um para o outro. A irmã de Augusto fez um discurso emocionante sobre recomeços e segundas chances. Na festa, Augusto tocou o violino para Marina. Foi a primeira vez que ele tocava na frente de tanta gente desde que Clarice tinha morrido. A música era suave, delicada, cheia de sentimento. Marina dançou sozinha enquanto ele tocava. No final, todos aplaudiram. Marina abraçou Augusto forte. Foi perfeito. Ele sorriu. Você é perfeita. Eles passaram a lua de mel numa cidade litorânea. Foi uma semana de descanso, de paz, de conexão. Marina e Augusto aproveitaram cada segundo, conversaram sobre planos, sobre a possibilidade de ter filhos, sobre comprar uma casa nova ou reformar a atual, sobre viajar para a Europa e visitar os lugares que Augusto tinha ido com Clarice. Marina não tinha medo de visitar esses lugares. Ela entendia que o passado dele era parte de quem ele era, e ela amava quem ele era. Quando voltaram, a vida continuou, mas era uma vida diferente, era uma vida cheia. Marina trabalhava. Augusto tinha voltado a investir em projetos que ele gostava. Eles jantavam juntos toda noite, conversavam por horas, riam, brigavam às vezes, mas sempre se resolviam. Um dia, Marina descobriu que estava grávida. Ela fez o teste sozinha, no banheiro do hospital. Quando viu o resultado, sentou no chão e chorou. Não sabia se estava pronta. Não sabia se eles estavam prontos, mas sabia que queria aquilo. Quando contou para Augusto, ele ficou em silêncio por longos segundos. Então pegou Marina no colo, girou ela no ar e gritou de felicidade. A gente vai ser pais! Marina riu, ainda nervosa. Você tá feliz? Augusto a colocou no chão, segurou o rosto dela. Eu tô mais que feliz, eu tô completo. A gravidez foi tranquila. Marina continuou trabalhando até o 7º mês. Augusto estava presente em cada consulta, em cada momento. Eles descobriram que era uma menina. Augusto quis chamar de Clara. Uma homenagem sutil a Clarice, mas sem ser igual. Marina concordou. Achava o nome lindo. Quando Clara nasceu, foi num amanhecer de quinta-feira. O parto foi rápido. Marina foi forte. Augusto segurou a mão dela o tempo todo. Quando a bebê chorou pela primeira vez,
Os dois choraram junto. Augusto pegou a filha no colo com tanto cuidado, tanta reverência. Marina viu nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes. Amor paternal puro. Nos meses seguintes, a vida foi uma loucura linda. Noites sem dormir, fraldas, mamadas, choros. Mas também sorrisos, primeiras vezes, descobertas. Marina e Augusto eram um time. Dona Neuza ajudava sempre que podia. Dizia que Clara era a criança mais linda que já tinha visto. Um dia, quando Clara tinha 6 meses, Augusto entrou no quarto dela com o violino. Marina estava amamentando. Ela olhou para ele curiosa. "O que você vai fazer?" Augusto sorriu. "Quero que ela ouça." Ele começou a tocar. Uma melodia suave, calma, reconfortante. Clara parou de mamar e virou a cabecinha procurando o som. Os olhinhos dela se arregalaram. Marina sentiu o peito apertar de emoção. Quando Augusto terminou, Clara deu um sorrisinho banguela. Marina e Augusto trocaram olhares. Era um momento perfeito. Um momento que conectava passado, presente e futuro. O violino que tinha sido de Clarice, que tinha quebrado, que tinha sido consertado, agora fazia música para Clara. Era um ciclo. Era continuidade. Era vida. Mais alguns anos se passaram. Clara cresceu. Era uma criança alegre, curiosa, cheia de energia. Augusto era um pai presente, atencioso, apaixonado. Marina era uma mãe firme, carinhosa, dedicada. Eles ainda tinham desafios. A vida não era perfeita, mas era boa. Era real. Era deles. Um dia, Clara encontrou uma foto de Clarice. Ela tinha 4 anos. Mostrou para Marina. "Quem é essa moça?" Marina pegou a foto. Olhou para Augusto, que estava perto. Ele assentiu. Marina se agachou na altura da filha. "Essa é a Clarice. Era a esposa do seu pai antes de mim." Clara franziu a testinha. "Onde ela tá?" Marina respirou fundo. "Ela morreu. Antes de você nascer." Clara pensou por um momento. "Ela era legal?" Augusto se aproximou. Pegou Clara no colo. "Era muito legal. Ela era gentil, talentosa, cheia de vida, e ela teria amado você." Clara sorriu. "Eu gosto dela." Augusto beijou a testa da filha. "Ela também gostaria de você." Marina viu a cena com o coração cheio. Não de ciúmes, de paz. Clarice seria sempre parte da história deles. E estava tudo bem. Naquela noite, depois de colocar Clara para dormir, Marina e Augusto sentaram na varanda. Ele segurava a mão dela. Ficaram olhando as estrelas em silêncio. Até que Marina falou: "Você é feliz?" Augusto virou para ela. "Muito." "Você?" Marina sorriu. "Mais do que eu achei que seria possível." Augusto puxou ela para perto. Marina encostou a cabeça no peito dele. Ouviu o coração batendo. Firme, constante, vivo. Augusto beijou o topo da cabeça dela. "Sabe, tem uma coisa que eu nunca te contei." Marina ergueu o rosto. "O quê?" Augusto olhou nos olhos dela. "No dia que você quebrou o violino, eu achei que minha vida tinha acabado de novo. Mas, na verdade, foi o dia que ela recomeçou. Porque foi o dia que eu te vi de verdade. O dia que tudo mudou." Marina sentiu as lágrimas encherem os olhos. "Eu também senti isso. Eu estava tão desesperada, tão culpada. Mas agora eu vejo que precisava acontecer." Augusto assentiu. "Precisava, para me forçar a soltar, para me mostrar que a vida continua, mesmo depois de quebrar, que é possível consertar, que é possível amar de novo." Marina limpou as lágrimas. "E você conseguiu. Você amou de novo. Você viveu de novo." Augusto segurou o rosto dela com as 2 mãos. "Por sua causa. Você me salvou, Marina. Você me deu motivo para continuar. Você me deu Clara. Você me deu uma vida nova." Marina balançou a cabeça. "A gente se salvou. Porque você também me deu coisas. Me deu amor, me deu apoio, me deu uma família." Eles se beijaram. Foi um beijo longo, profundo, cheio de tudo que não precisava ser dito.
Quando se separaram, ficaram abraçados. O vento soprava suave, as estrelas brilhavam intensas. Lá dentro, Clara dormia tranquila. E naquele momento, tudo fazia sentido. A dor do passado, o medo do presente, a esperança do futuro. Tudo tinha levado até ali, até aquele abraço, até aquela família, até aquela vida. Augusto apertou Marina mais forte, sussurrou no ouvido dela. Eu te amo, para sempre. Marina sussurrou de volta. Eu também te amo, para sempre. Eles ficaram ali até tarde, só curtindo a presença um do outro. Não precisavam de palavras, não precisavam de promessas, só precisavam estar juntos, porque era ali que pertenciam, ali, naquela varanda, naquela casa, naquela vida que construíram juntos. Uma vida que começou com um violino quebrado e se transformou na melodia mais bonita que já tinham tocado. No dia seguinte, Augusto acordou cedo, foi até a sala, pegou o violino, olhou para ele com carinho. As marcas da restauração ainda estavam lá, visíveis, parte da história. Ele tocou uma música, sem plateia, só por tocar, porque sentia vontade, porque a música voltou a fazer parte da vida dele. Quando terminou, colocou o violino de volta no lugar, mas dessa vez não com reverência, com naturalidade. Um objeto especial, com história, mas era só um objeto. O que importava era o que ele representava: superação, recomeço, amor que não morre, só se transforma. Marina apareceu na porta, ainda de pijama, com Clara no colo. Tocou bonito. Augusto sorriu. Obrigado. Clara estendeu os bracinhos. Eu quero música também. Augusto pegou a filha. Você vai ter música sempre, minha pequena, sempre. Marina encostou neles. Ficaram ali, os três, uma família, imperfeita, real, feliz. E naquele momento, Marina percebeu que tinha encontrado o lugar dela no mundo. Não como empregada, não como enfermeira, mas como parte daquela família, como mulher de Augusto, como mãe de Clara, como ela mesma. Era tudo o que ela sempre quis, e era mais do que ela jamais sonhou. Os anos continuaram passando. Clara cresceu, aprendeu a tocar violino também. Não porque foi forçada, porque quis. Augusto ensinou com paciência. Marina assistia os dois tocando juntos e sentia o coração transbordar. A casa voltou a ser cheia de música, cheia de vida, cheia de amor. Marina se tornou uma enfermeira respeitada. Augusto voltou a investir em negócios. Mas nada disso importava tanto quanto o que eles construíram juntos: a família, o lar, a vida. Um dia, muitos anos depois, Marina estava arrumando o sótão quando encontrou a caixa de cartas de Clarice. Ela hesitou, olhou para trás, verificando se Augusto estava por perto. Não estava. Ela abriu a caixa, pegou uma carta aleatória, leu. Era linda, era cheia de amor. Era prova de um relacionamento que foi real, profundo, importante. Marina colocou a carta de volta com cuidado. Não sentiu ciúmes. Não sentiu insegurança. Sentiu gratidão. Gratidão por Clarice ter amado Augusto daquele jeito. Gratidão por ela ter escrito aquelas palavras que deram permissão para ele seguir em frente. Gratidão por ela ter existido e ter moldado o homem que Marina amava. Ela fechou a caixa, desceu do sótão, encontrou Augusto na sala, tocando violino com Clara. Marina ficou na porta, apenas observando. Aquela era a vida dela, imperfeita, construída sobre escombros de dor, mas tão linda. Augusto olhou para cima e viu Marina. Sorriu. Ela sorriu de volta. E naquele sorriso havia tudo: amor, compreensão, perdão, esperança, vida. Porque no final era sobre isso, sobre quebrar, sobre consertar, sobre seguir em frente, sobre amar de novo, sobre viver de verdade. Marina se aproximou, sentou no sofá. Augusto e Clara continuaram tocando. A música enchia a sala, e Marina fechou os olhos, ouvindo, sentindo, vivendo.
aquele momento, aquela vida, aquele amor que tinha começado no dia mais improvável, no dia que ela quebrou o violino da falecida esposa e descobriu que, às vezes, é preciso quebrar para poder reconstruir algo ainda mais bonito. Anos mais tarde, quando Clara já era adulta, ela perguntou para Marina: "Mãe, como você e o pai se apaixonaram?" Marina sorriu. Olhou para Augusto, que estava ao lado dela, cabelos brancos agora, rugas nos olhos, mas o mesmo sorriso. Ela segurou a mão dele, olhou de volta para a filha e respondeu com toda a honestidade do mundo. Começou com um acidente, com um violino quebrado, com medo, com dor, mas terminou com a maior certeza da minha vida, que o amor vale a pena, sempre. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.